Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Beyond e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nesse domingão pós-derrota, né? O Vasco foi derrotado pelo RB Bragantino, o Red Bull Bragantino. A gente teve aí uma partida em que o Vasco foi até ofensivo, mas algumas coisas a gente vai precisar conversar nesse vídeo aqui para entender, né, a dificuldade que esse elenco tem de manter aí uma ofensividade mais vertical e menos horizontal. Vamos falar bastante sobre isso, você vai entender o que eu estou falando. O técnico Fernando Diniz na coletiva ele não concordou muito com a minha pergunta, né? Ele defendeu ali o seu estilo de jogo, mas eu vou trazer para vocês detalhes sobre isso, para você entender do que eu estou falando. Bom, e outra, né? Vamos falar aqui sobre as notícias que aconteceram ontem. Teve coisa rara em São Januário, hein? Coisa rara, e a gente vai trazer aqui para vocês essas informações. Presença também do preparador físico, ex-preparador físico do Vasco, Diego Pereira, estava em São Januário com seu filho acompanhando o jogo do Vasco, e também outras informações dos próximos confrontos e muito mais. O Vasco pode entrar na zona do rebaixamento nessa rodada. Bom, como temos muitos assuntos, não vamos prolongar muito essa introdução. Só peço para você, se puder, deixar o like, mesmo não estando numa fase boa. O seu like faz com que eu volte aqui e a gente troque essa ideia para falar de Vasco, para falar com o torcedor. E claro, você aí do outro lado que quer comprar a sua camisa do Vasco, bezutesportes.com.br, o link eu deixo no primeiro comentário fixado aqui do vídeo, e esse link que está aqui no primeiro comentário fixado é aquele mesmo que na compra de 2 camisas você leva 3. É isso mesmo, você ganha uma camisa na faixa. Vai lá, corre aqui, ó, primeiro comentário fixado, o link da bezutesportes.com.br. Bom, o Vasco estaciona com 10 pontos no Campeonato Brasileiro, na 15ª colocação, observa o Red Bull Bragantino chegar na liderança temporária, e a gente vai falar bastante sobre esse jogo e bastante sobre as últimas notícias do Vasco. Sem mais delongas, solta a vinheta, bora pro vídeo. O Vasco saiu ontem derrotado para o Red Bull Bragantino, uma equipe muito veloz, né, do Red Bull, muito intensa, né? O Seabra vem fazendo um trabalho muito interessante aí na equipe do Red Bull, um trabalho, uma ideologia bem contemporânea, algo bem atual do futebol, né? Um trabalho em bloco com bastante intensidade, abaixa as linhas no momento certo para ganhar fôlego, depois adianta as linhas para atacar com intensidade, aí perdeu a intensidade, abaixa as linhas de novo e fica nessa rotatividade muito interessante. Os jogadores muito bem preparados do Red Bull Bragantino fisicamente, né? Diferente do Vasco. E aí a gente vai falar um pouco do Vasco de ontem, né? Um jogo que o Vasco não demonstra potencial físico. Eu acho que chegou o momento, tá? Essa é a minha opinião e eu queria saber a sua. Peço para você lá nos comentários agora falar sobre isso. Chegou a hora do Felipe Coutinho ser cobrado pelo aquilo que ele recebe. É um jogador que recebe 1,5 milhão, ele não pode estar desse jeito em campo, dessa forma física, muito mal fisicamente em campo, sem intensidade e sem um refino técnico para quem recebe esse valor. Todos os jogadores que recebem valores nessa estrutura financeira dentro do futebol brasileiro, eles resolvem jogos, jogam, performam. O Felipe Coutinho recebe como um craque no Brasil e não consegue atuar. A situação do Felipe Coutinho, fisicamente falando, é muito grave. Então é necessário aí pensar nesse último mês de contrato com o Felipe Coutinho, a situação salarial do atleta, tá? O jogador não consegue se recuperar fisicamente, isso é notório. E já teve pré-temporada, já teve período, teve intertemporada, vai ter agora essa data FIFA, depois vai ter a paralisação do Intercontinental de Clubes. Se renovar o contrato, volta no mês posterior já com um período de treinamento longo, né? Que não é possível, que não chegou o momento de um jogador de 32 para 33 anos de idade não ter intensidade no futebol brasileiro. O Felipe Coutinho claramente está com uma dificuldade absurda e óbvio que, como o torcedor analisa o jogador como um todo, se ele está performando ou não, ele precisa ser cobrado ao ponto de receber 1,5 milhão e não estar performando. Então chegou o momento, eu acho, de uma cobrança mais forte em cima do Felipe Coutinho. Bom, e falando sobre a equipe do técnico Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz, que não é o culpado das coisas que estão acontecendo agora, chega tentando trocar aí o pneu com o carro andando, enfim, tentando dar o seu jeito, mas tem algumas coisas ali no estilo de jogo do Fernando Diniz que me incomodam, e eu falei com ele ontem na coletiva, né, e ele
meio que tentou combater a minha pergunta em cima de uma justificativa ofensiva. Eu chego para o Diniz e falo: Diniz, qual é a situação de um Vasco sem mobilidade no setor ofensivo, que em todas as ações ofensivas utilizam a ultrapassagem de laterais? Os laterais do Vasco atacam a última linha muito mais do que os atacantes, né? Do que propriamente os jogadores que jogam pela ponta. E quando o Vasco vem com a bola dominada ali da zaga para a intermediária do adversário, o ataque não se movimenta para dar opções, não fazem trocas, né? A gente nunca viu o Nuno trocar com o Ryan, ou o Verratti trocar com o Ryan um pouco para fazer uma rotatividade ali, confundir um pouco o sistema defensivo do adversário. Quando não tem essa movimentação, chega ali, se o Paulo Henrique ou o Piton não é obrigado eles fazerem ultrapassagem. Se eles não fizerem, a bola não chega no ataque. Então, eu questionei isso porque acaba que sobra na parte defensiva uma questão muito mais física do que propriamente de posicionamento. O torcedor já fala: Avenida Piton, o Paulo Henrique deixou cruzar, pô, tá muito frouxa a marcação, o Piton perdeu mais uma bola aérea, pô, o Paulo Henrique poderia ter sido mais firme nessa jogada. No estilo que o Fernando Diniz utiliza, dos laterais atacarem a última linha e não os pontas, não dá para fazer as duas funções se não tiver cobertura. E os volantes do Vasco, como jogam de forma compactada, com aproximação, não dá para eles também fazerem essa cobertura dos laterais quando o Vasco sofrer ataques. Quantas vezes ontem eu vi ataques do Red Bull Bragantino com um volume superior de jogadores, né? Se a gente for observar o segundo gol, né, que o João Vitor ele enfraquece na marcação, não tem ali a cobertura do lateral, que normalmente eles fecham, o lateral fecha para fazer a marcação primária, né? E o zagueiro marca muito mais a bola do que propriamente o jogador que está no segundo pau. O lateral sempre faz muito mais essa função do que propriamente o zagueiro. Mas não tem como. Se você utiliza os laterais como pontas o jogo inteiro e não tem a cobertura necessária, você vai sofrer com a Avenida Piton, com a Avenida Paulo Henrique, com um gol de cabeça em cima do Piton, com um gol nas costas do Paulo Henrique, com cruzamento, com marcação frágil. Vai acontecer, porque não existe no mundo um jogador que vai atacar e defender o jogo inteiro. Não existe, isso é impossível. E ontem isso ficou claro para mim, e eu levo essa pergunta para a coletiva do Fernando Diniz: como que ele vai fazer para o estilo de jogo dele propositivo ser mais vertical, para o passe da zaga não ir para a horizontal, não ir para os laterais, e sim para os atacantes que possam se movimentar ali e receber ali nas costas dos volantes, entre as linhas, né, dos volantes e do zagueiro. Isso não acontece no Vasco. Nos outros clubes no Brasil, que estão na parte de cima da tabela, acontece o tempo inteiro. Se você for observar um jogo do Palmeiras, que eu usei como exemplo para o Fernando Diniz, o Palmeiras utiliza 3 atacantes muito rápidos e o seu centroavante é o Vitor Roque, muito rápido também. Então, quando o time do Palmeiras vem com a bola dominada, são 3 peças à frente ali na última linha se movimentando demais, facilita muito o último passe. Facilita muito uma transição ali da intermediária para o campo de ataque, por conta dessa movimentação ser muito intensa. E acaba que os laterais do Palmeiras, eles jogam muito mais com presença na intermediária do que propriamente na última linha, que é diferente do Vasco. Então você vai observar no jogo do Palmeiras, estou usando aqui como exemplo, né, que o Piquerez, que é o lateral esquerdo, ou até o lateral direito do Palmeiras, eles recebem muito mais a bola na quina da grande área, podendo finalizar, podendo ser ali, fazer um cruzamento em si, do que propriamente estar na linha de fundo, tentando ali atacar essa última linha o jogo inteiro. E o Vasco tenta dessa forma e acaba que não existe cobertura, e aí o torcedor acredita muito que a Avenida Piton é feita porque o jogador está em uma fase. Sim, está em uma fase, mas é muito mais por conta da utilização do atleta naquele setor. Eu acredito muito que o Vasco vai ter que ir ao mercado buscar mais mobilidade para esse setor do ataque, porque, vamos lá, o Nuno para mim é muito mais um meia do que um ponta, um jogador com mais refino técnico do que verticalidade e velocidade. Então, propriamente não vai ser um jogador que vai atacar a última linha com intensidade. O Ryan sempre foi centroavante, está jogando ali, tem uma dificuldade muitas vezes na velocidade, é forte, mas é muito mais por um embate físico e uma finalização de média a longa distância do que propriamente um jogador que vai verticalizar e vai atacar a linha de fundo. O Verratti, ele não se movimenta, é o estilo dele, é um centroavante estático, ele fica ali para tentar cabecear e marcar gols, com muita dificuldade com a bola no chão.
é muito diferente dos clubes que estão acima da tabela, até contra o próprio Bragantino, onde tem o Isidro Pita, que é o seu centroavante, que tem um embate de velocidade o jogo inteiro contra o João Vitor, se a gente for perceber. Se a gente for observar o nosso rival, o Flamengo, são jogadores que ficam também, os três à frente. Muitas das vezes o Bruno Henrique joga como centroavante, o Michael de um lado, o Luiz Araújo do outro, ou o Gonzalo de um lado. Os caras se movimentam o tempo inteiro, não tem ninguém estático. Então fica muito fácil você sair jogando no estilo propositivo do Diniz, com velocidade e trocas na frente. O Vasco, ele não tem essas trocas. O Vasco, ele não consegue fazer esse passe mais vertical chegar no seu campo de ataque, porque o seu lado ofensivo da última linha está estático. Isso foi notório ontem e eu levei isso para a coletiva do técnico Fernando Diniz, mas ele não concordou. Enfim, é algo que também não é a culpa do Diniz, a gente tem que deixar aqui, porque o elenco é mal montado. Agora temos uma janela para corrigir isso. Eu torço, né, e o nosso trabalho sempre vai ser para que o diagnóstico aconteça, para que o treinador ou até mesmo pessoas ligadas à parte técnica falem, não, realmente está muito estático, está muito parado, a gente precisa de mais movimentação, de mais troca, de mais cumplicidade com os jogadores, aparecer mais para o jogo, porque está complicado para o Vasco fazer essa saída de bola otimizada e sem movimentação no campo ofensivo, sempre exigindo de Paulo Henrique e de Lucas Piton. Algo que traz previsibilidade de marcação e previsibilidade de bola aérea. Na verdade, quando você faz essa questão de propor o jogo e não consegue operar nisso, o adversário já engessa a sua equipe, já trava o seu time. E isso que aconteceu com o Vasco ontem. O Bragantino soube conter as bolas aéreas, o Vasco até criou oportunidades, mas jogando em casa o Vasco tinha que ser mais propositivo ainda contra uma equipe que eu tenho todo respeito ao trabalho do Seabra, mas é muito mais intensa fisicamente do que com qualidade técnica, né? E aproveitando esse sistema ofensivo do Bragantino com mais mobilidade, como a gente está falando aqui que o Vasco não tem, o Juninho Capixaba, que é um jogador muito ofensivo, que é um lateral muito ofensivo, ele fez um trabalho ontem de um terceiro zagueiro pela esquerda. O Seabra fez com que ele atuasse muito mais como zagueiro do que propriamente como um lateral ofensivo. Já que o Vasco tem laterais ofensivos, às vezes também poderia ser importante utilizá-los de uma forma mais defensiva diante de circunstâncias, de uma análise técnica sobre o seu adversário. Enfim, muitas coisas precisam ser resolvidas. Ontem eu fiz essa pergunta para o Fernando Diniz, eu vou deixar aqui no final do nosso vídeo, óbvio, né? A gente vai estar acompanhando o que eu perguntei para o treinador, que é muito nessa linha que eu acabei de explicar aqui para vocês, e o treinador Fernando Diniz, ele não concordou muito com a minha pergunta, ele acha que tem que utilizar, enfim, vou trazer o Fernando Diniz muito em breve para vocês. Bom, o Vasco enfrenta, né, o São Paulo no próximo jogo no estádio do Morumbi, jogo difícil, jogo complicado, tá? O São Paulo que vem de derrota, mas joga em casa agora para se recuperar antes da parada do Intercontinental de Clubes. Mas tem a data FIFA agora, né? O Vasco joga apenas no dia 12 de junho e a gente vai estar acompanhando em loco esse jogo direto de São Paulo. Você tem que estar com a gente. Bom, situações ontem que aconteceram em São Januário muito estranhas, né? A zona mista ontem foi paralisada pelo Vasco, exatamente. Câmeras, profissionais da imprensa foram retirados da zona mista ali, onde passam dirigentes, jogadores, comissão técnica e funcionários. Tá? Normalmente é um espaço de livre acesso à imprensa, onde não tivemos ali essa liberdade. Muita gente criticando o presidente Pedrinho por essa atitude, né? Muita gente vindo à tona na questão de ditador, enfim. Mas eu não vejo algo tão grave, mas eu também não vejo algo tão normal. Dificilmente a gente vai normalizar um espaço que é feito de conexão entre o clube e o torcedor diante da imprensa que faz essa interseção, né, entre os lados, serem forçados a sair. É algo que realmente, em todos os jogos que eu já fiz cobertura, né, em toda a minha vida, e de muitos profissionais também que estavam lá, isso nunca aconteceu. É a primeira vez. Ao perguntar a funcionários do Vasco, me falaram o seguinte: bom, já que não teremos nenhum jogador falando, não tem o porquê ele estar ali. É isso que me responderam. Aí eu questionei, falei, não, mas a gente precisava só das imagens, né, dos jogadores passando. Ali ninguém ia falar nada, é só... Não, se não tem ninguém falando, não tem o porquê de estar ali. Enfim, foi a resposta que me deram acerca dessa questão, que envolve uma polêmica, sim, entre imprensa e clube, tá? Isso é bem polêmico. Talvez para a torcida não seja tanto, mas para o profissional que está ali para trabalhar é um pouco polêmico. Bom,
Dentro dessa questão, a gente teve a presença também do Diego Pereira, ex-preparador físico do Vasco na era Ramon e Emiliano Dias, presente em São Januário. Para quem não sabe, o Diego Pereira é vascaíno doente, levou o seu filho ontem para acompanhar a derrota, né, para o Red Bull Bragantino. Outra presença também que eu normalizo, né, o ex-segurança do Vasco, Betinho, também estava presente assistindo o jogo. O cara é vascaíno, São Januário, se você comprar ingresso, você entra, e ele estava assistindo o jogo como um torcedor. O Vasco não se comunicou em relação a nada sobre uma possível volta dele para exercer o seu trabalho ou algo do tipo. Não existe nada do tipo informado pelo clube e foi apenas mais um torcedor lá dentro de São Januário. Bom, queria saber a sua opinião. Vai lá nos comentários, a situação não está fácil. Eu vou trazer agora o Fernando Diniz respondendo a minha pergunta. Bem, questionou bastante a minha pergunta, mas isso é bom. A situação tem que ser trabalhada, forçar o treinador a pensar para, quem sabe, as coisas possam melhorar, principalmente no mercado. Buscar jogadores com alternativas para mudar, talvez, um estilo de jogo ou até mesmo dar alternativas nessa saída de bola. Fica aí a minha pergunta com o técnico Fernando Diniz. Diniz, Lineker, Beyond, a hora do Vasco aqui. Queria fazer uma análise sobre o seu estilo de jogo, porque quando você propõe a partida, tá com o controle da bola, chega na intermediária, você utiliza muito mais os laterais atacando a última linha do que propriamente os jogadores do setor ofensivo. E aí fica um pouco contraditório se a gente for olhar para os clubes que atuam hoje ou estão na parte alta da tabela, eles utilizam até centroavantes mais móveis. É o caso do Palmeiras, por exemplo. Quando o Palmeiras vem com a bola dominada, os jogadores ofensivos estão se movimentando o jogo inteiro. E o Vasco eu vejo mais estático, eu vejo mais parado, e você utiliza muito mais os laterais com profundidade, viabilizando a bola aérea, do que propriamente esses jogadores do campo ofensivo. Como que você vai trazer um estilo para o Vasco, um estilo propositivo vertical? O que você precisa e o que você analisa para que, quando o Vasco vier com a bola dominada, tenha mais opções na parte ofensiva do que propriamente usando os laterais que vêm de trás? E a gente vem, no caso, né, de utilizar tantos laterais, e o desgaste físico aparece. O Paulo Henrique hoje várias vezes mostrou esse desgaste ali, agachou várias vezes dentro do campo. Então eu queria perguntar para você, o que falta para ter mais mobilidade no campo ofensivo quando você vem propondo o jogo? Porque claramente dá para ver que o ataque está estático. Sim, Wilson, o time finalizou 20 vezes, acho que o ataque está estático. E contra o Melgar, a gente fez 3 gols contra o Fortaleza. Podia ter feito mais gols contra o Fortaleza, podia ter feito mais gols com o Melgar. O fato de você... É uma pergunta que... Vamos ver qual que é o sentido da pergunta. Qual que é o problema de atacar com o lateral? No fundo, fica mais ofensivo ainda do que se tivesse ponta. Porque se o lateral está dentro de fundo, a gente tem mais atacante dentro da área. Então, não tem o Palmeiras de mobilidade. Que jogo do Palmeiras que você vê que o time está marcando lá atrás e os caras ficam mexendo na frente? O Palmeiras é um time que usa muito cruzamento. Tem vez de jogar com dobra lateral, joga 2 laterais. Está usando o Palmeiras de exemplo, porque o Palmeiras está ganhando, mas não é por esse motivo que você está falando. E a gente não deixou de ganhar por conta desse motivo, muito pelo contrário. É um time assim que os atacantes, para ter coerência, os atacantes estavam muito mais perto da região do gol do que aqui na lateral. Então a gente tinha mais atacante perto da área, cara, que tem mais refino para fazer o gol. Depois que o Adson entrou, se você percebeu, o Adson veio aqui para o lado direito e fez uns 3 ou 4 bons cruzamentos, o Lorde depois do lado direito. Agora, se você tem 2 laterais ofensivos, como é que ele não vai atacar o Piton e o Paulo Henrique? Qual o sentido de você ter um lateral ofensivo ficar por trás? Quem que vai atacar? Se você ataca com o lateral, você tem mais gente na frente para poder deixar de fazer o gol. É uma pergunta, se a gente discutir o resultado do jogo, e que atacou muito, hoje, você finalizou 4 vezes, 3 ou 4, se a gente finalizou 20 vezes, como é que tem sentido a tua pergunta? Eu, sinceramente, não acho que ela carece sentido. Você podia ter jogado melhor, sempre pode mexer mais, ter mais mobilidade, mas não é uma coisa porque o lateral está jogando na frente que aconteceu esse tipo de episódio. Agora, mover mais sempre move, sempre pode mover. Você pega um time que desce todo mundo, colocou depois 3 zagueiros, os caras jogaram praticamente com 9 caras dentro da área, onde vai ter espaço para você mover? Em 5 metros, fica ali. Quase sempre, numa questão como estava o jogo do Bragantino hoje, as jogadas vão terminar em cruzamento, e depois vai dar rebote, vai ser escanteio, ou vai ser chute de fora da área. Então eu acho que o time conseguiu produzir bastante coisa. O que faltou para a gente foi ter capacidade de fazer o gol. Faltou contundência para a gente fazer o gol, que o Bragantino teve, a gente não teve.